Aristóteles dizia que a ética é um homem correto e virtuoso. Pensando no que a gente acabou de ler, que a ética está ligada ao comportamento humano e a regras de uma sociedade, ela também está relacionada a condutas, regras, conjuntos fundamentais que formam uma empresa. Então, os meus valores, que constituem também a minha ética, a minha conduta, a minha moral, meu caráter, minha integridade, precisa ter alguma ligação com esses códigos da empresa, porque senão eu vou em caminho oposto e isso afeta muito os meus valores. E valores é tudo aquilo que motiva a gente. Então, o líder, pensando na ética com a sua equipe e até mesmo com a empresa, ele realmente não pode mais pensar em coisas grandes. Porque a coisa grande, que é o roubo, os motivos que causam uma justa causa, xingar um funcionário, bater, falar palavrões, isso são coisas grandes. A gente tem que pensar no detalhe. Eu acho que é no livro, né, O Poder da Confiança, que ele dá um exemplo simples onde a gente não tem ética. Então, eu sou um diretor, eu estou com um gestor dentro da minha sala, toco o telefone, é alguém que eu não quero falar, que eu poderia atender, mas eu minto. Eu chego com o gestor na minha frente e falo assim, eu não vou atender. Fala que eu tô ocupado, mas eu não posso atender agora. Enquanto que o gestor sabe que você pode atender. Então, quando ele sai da sala, a primeira pergunta que ele se faz é: será que quando eu ligo para o meu diretor e ele fala que está ocupado, na verdade ele não está e ele não quer falar comigo? Aí está a reflexão que eu quero que você faça em relação ao simples da ética, as atitudes simples da ética e que a gente não percebe. Se a gente for fugir do contexto da liderança, é como um pai que quer ser o exemplo para o seu filho e diz, não joga latinha, papel de refrigerante, papel de salgadinho fora do carro, e ele joga, e ele fica bravo, enquanto que ele joga a bituca no chão. Então, assim, isso também tem a ver com exemplo, mas também tem a ver com conduta moral, né? Ele está infringindo os códigos de uma sociedade. E eu também, usando agora, voltando para o contexto de profissional, eu vou dar outro exemplo, que são as coisas simples da ética. Eu vou passar uma informação de uma regra que se modificou, de um processo que se modificou, mas eu particularmente não concordei muito. Enquanto eu não falo com o meu chefe, com o proprietário, com o diretor, com o presidente, e eu me dispus e me propus a passar essa regra de uma forma motivadora, correta e séria, eu tenho que fazer da melhor forma possível e executar isso de forma excelente. Quando eu reúno minha equipe e passo isso e falo, olha, eu comuniquei perfeitamente, então o meu verbal foi perfeito, mas na primeira atitude das equipes, que às vezes não tem maturidade para entender, elas não entendem a complexidade do porquê que isso foi criado, mas você entende e você vai passar e a equipe começa a reclamar, você pode, às vezes, sem querer ou querendo, concordar com a equipe, mas não verbalmente, mas na atitude. Uma sobrancelha levantada, que diz assim, pois é, infelizmente a gente vai ter essa trabalheira. A ética tá aí, né? Qual foi a minha conduta, né? Que caráter que eu tenho para prometer ou para me comprometer com quem eu acordei isso da empresa, que eu passaria da melhor forma possível, quando a minha expressão facial, que muitas vezes falam mais do que a palavra, disse que no fundo eu não concordo. Então você tem todo o direito de discordar, você tem todo o direito de questionar, de batalhar para que isso não se modifique na hora certa, com a pessoa certa e com o tom adequado. No meu treinamento de liderança, eu falo muito que um líder, a reclamação dele só sobe. O questionamento dele só sobe para quem está acima dele. Nunca desce. Jamais.
porque aí você fica cúmplice da equipe. E aí a gente entende que esse líder tem uma insegurança tamanha que ele precisa ter o afago, ele precisa ter a aprovação dessa equipe. E aí ele se torna cúmplice dela. E aí é muito complicado quando você tem uma relação de cumplicidade com a sua equipe, quando é para falar mal da empresa, quando é para falar mal do presidente, do CEO. Né? Isso realmente faz de você uma pessoa que não possui ética, porque sua conduta moral, seu caráter e aquilo com que você se comprometeu está sendo quebrado e não tem outro nome. Por isso, a nossa reflexão aqui é para realmente esses pequenos pontos que a gente fala, poxa, Érica, mas uma coisa tão simples abala a minha ética, abala e, portanto, abala aquele bloco que a gente está trabalhando, que é você ter confiança, inspirar confiança para você poder estar rumo a um relacionamento de sucesso.